nós pedimos a bênção e coloca no joelho. Aqueles que podem, vão à palavra da oração. Senhor eterno Deus, Criador do céu e da terra, te damos graça, Pai, pela semana, pela vida e pelo momento feliz de mais uma vez estar aqui, ó Pai, em teu santuário, para junto, ó Pai, te honrar e te glorificar na beleza da tua santidade. Ó Pai eterno, abençoa cada pessoa, cada família chegar até aqui nesta manhã. Nesse momento, ó Pai, nós te pedimos uma bênção especial sobre o teu céu, o qual Deus vai partir o pão da vida conosco nesta manhã. Ó Pai, que tu possa usá-lo e que a mensagem desta manhã venha de acordo com a necessidade de cada um de nós. Ó Pai, fica conosco, perdoa, Pai, todos os nossos pecados e abençoa mais uma vez o teu céu, hoje e para todos sempre. Amém. Feliz sábado. Deixa eu apresentar aqui uma pessoa nova. Aqui está o pregador hoje, o nome dele só conheço o Paulo. Eu não conhecia Paulo, eu conhecia Luiz, lá de Bezerra, trabalho hoje junto lá no IAPE. E Luiz sempre falava muito de Paulo. Ele dizia, um dia eu levo o Paulo para pregar na minha igreja, porque Paulo tem um testemunho muito forte. E quando eu cheguei no IAPE, Luiz não estava mais no IAPE, saiu. Ele ia ser esse ano, mas não vai dar. Aí Regi, o outro lá que Bezerra, que não vem para cá hoje, está pregando na Igreja de Maria, parece. Falei, Regi, não tenho contato de Paulo, tenho, tu quer e quero. Vou levar o grupo parte do voo para cantar lá em Pombos e vou chamar Paulo para pregar. Se Paulo puder pregar, vai ser primeira. Deu certo. O grupo veio louvar e Paulo veio pregar. Meu amigo, Deus te use. Feliz sábado aos irmãos, bom dia. Eu sou conhecido como o irmão Paulo, mas isso não é nome de gênero, na verdade, é um salto de vídeo, né? Meu nome é José Genival da Silva. Esse apelido de Paulo que colocou em mim foi um tio meu, porque quando eu era pequeno, na época que não tinha luz lá no sítio, energia, né? E aí usávamos aquele querosene daquelas latas que tinha um retrato do jacaré, era coisa que lembra. Só os que é velho, que nem lembra que viu, o jovem não lembra não, pai. E aí quando a lata secou, os meus pais, eles abriam aqui para fazer fogareiro de carvão, né? E o que é que eu fiz? Entrei para dentro da lata. Coloquei todo dia, irmãos. Meu avô me tirou de dentro da lata, deu uma baita de uma pisa e o tio colocou o nome de Baú por conta daquela lata. O apelido, né? E ficou até hoje. Mas, já Luiz brincava comigo, dizia que Baal vem de Baal, né? Mas eu não sou Baal, era brincadeira. Que bom, irmãos, poder estar aqui com vocês para compartilhar a palavra do Senhor. Deus é tão bom que trouxe a minha enteada que está ali em Samara, lá de onde ela está trabalhando com o seu esposo Paulo e Pedro, para ser prova do que eu vou contar aqui, certo? Eu não sabia ler de jeito nenhum, irmãos. Eu criei sem escola, minha mãe separou do meu pai, a gente muito pequeno. E a época era muito difícil, a escola um pouco longe, e além de ser longe, as poucas vezes que eu fui foi para Arengar e comer a merenda de lá, sabe, irmãos? E pegar briga com os outros. E aí um dia deu uma bregada no bar, e eles me ameaçaram de que não iria deixar aquilo barato, e eu não fui mais para lá comer, eu cresci analfabeto sem saber ler. Eu andava com uma identidade que me mostrava, e aí um dia eu vim numa semana de oração, o ladrão fez o favor de me pegar ali na pista engravatada, depois aqui. Antes ele veio do assunto de travessa ali por debaixo da pista e levou todos os meus documentos, e aí essa identidade foi comigo também. Mas quando foi um dia, irmãos, eu escutava, antes de eu chegar na igreja, eu escutava aquela coleção de CD de Cid Moreira. Você que já ouviu aquilo ali, irmão? Cid Moreira narrando a Bíblia. Eu escutava aquilo ali tomando pinga. Diz que
bêbado não aprende nada, não é? Mas entrava a mensagem. Então eu escutei aquilo ali, tomando cachaça. Mas aquilo doía na minha vida. Até que um dia eu me deparei com a história da Bíblia, os milagres de Jesus, né? Jesus abrindo uma bebê, a vista do cego. E aí um dia eu passei por uma situação delicada. E eu peguei uma Bíblia que tinha em casa e eu disse para Deus: Senhor, eu escutei diversas histórias de que o Senhor fez diversos milagres, abriu olhos de cego, abriu uma bebê. E aqui está um cego espiritualmente. E eu queria ler, Senhor, além dessa coleção de Ciro Moreira, Jair, meu irmão, ele me deu aquele DVD do Grande Conflito do pastor Luiz Gonçalves, que chega mais para perto. E ele disse: olha, Paulo, escute um tema desse a cada dia. Eu me empolguei tanto que assisti o 18, tudo em um dia. Mas até ali eu não sabia ler. Mas aí eu fiz um pedido a Deus com uma promessa: Senhor, se o Senhor me ensinar a ler, se o Senhor abrir meus olhos para eu ler, por onde eu for eu vou contar esse testemunho. E não se passou-se 5 minutos. Eu comecei a ler o primeiro texto da Bíblia, que diz lá, capítulo 1 de Gênesis, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre. Mas nem eu acreditava nisso, porque eu nunca tinha lido. E quem estava lá? Samara, em casa, um domingo de manhã. E aí eu peguei o texto da Bíblia e disse: olha, Samara, eu li. Está certo que eu estou lendo? E ela disse: sim. Nesse dia eu li 7 capítulos da Bíblia. Amém. E para honra e glória de Deus, do nosso Deus, eu já vou lendo a Bíblia para mais de 10 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Só que eu não sabia que Deus ia mandar eu contar esse testemunho da forma pregando, porque vocês estão me vendo falando aqui, mas eu sou muito tímido, irmãos. Mas quando Deus chama, Ele capacita. Louvado seja Deus por isso. E aí passei um ano todo lendo a Bíblia. E quando terminei, para honra e glória de Deus, batizou-se eu, a minha esposa, que não pôde estar aqui hoje, que eu estou com uma netinha, certo? E Samara, que também está aqui. E Deus tem um plano muito maravilhoso para a vida de todos nós. E louvado seja Deus por isso. Se você escrever aí, talvez em letra, escreve uma música que diz, não? Se você escrever naquela letra que eu vou ler aqui na Bíblia, eu já não sei mais. Eu sei letra que eu chamo de forma. Então abra sua Bíblia em nome de Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Eu sei que o meu tempo aqui é curto, muito curto. O tema da mensagem que nós vamos estudar nessa manhã: ofertas aceitável e inaceitável, irmãos. É esse o tema que nós iremos estudar. O que eu disse aqui no tema? Todos prestaram atenção? Inaceitável. Os irmãos estão com uma semana de oração aqui. O tema mordomia, aquele que está ali, mordomo eficaz, lá. E então hoje, pelo que eu entendo, está encerrando, irmão. Então nós vamos estudar então esse tema em nome do Senhor Jesus. O tempo é muito curto demais, irmãos, mas vai dar certo em nome de Jesus. Eu queria convidar você, eu sei que você já fez isso, mas muita oração, muito poder. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Deus onipotente, onisciente, onipresente, diante do Senhor nós estamos. Obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de estar nesta igreja compartilhando os milagres de Jesus feitos em nossas vidas. Nosso Deus, nos esvazia, Senhor Deus, do que é humano e nos encha do que é do Teu Espírito, Senhor. Impressiona nossa mente, nossa razão, Senhor Deus, nosso entendimento com o Teu Espírito, com a Tua Palavra. Repreenda as forças do mal em nome de Jesus. Amém. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Que bom também encontrar aqui o irmão Ramos. Fazia tempo que eu tinha visto o irmão. A gente nos conhecemos ali no IAPE. E que bom encontrar você aqui. Graças a Deus. Capítulo 12, verso 41 por diante. O texto vai dizer assim: estando Jesus aonde, irmãos? Assentado diante do gasofilácio, diz aqui. Observava a maneira como o povo fazia o que, querido? Colocava ou lançava ali o dinheiro, ou as ofertas. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vocês estão entendendo o que vocês estão vendo?
Eu ia pedir para o irmão colocar, mas não lembrei. Mas eu vou contar e vocês vão entender igual o Ronaldo fez aqui. Existem igrejas que eu tenho ido pregar que ela trabalha dessa maneira, irmãos. Por exemplo, se coloca uma mesa aqui, não é, com uma caixa, que o nome aqui diz que era esse nome que nós lemos, e as pessoas saíam de lá, tinha um momento ali especial que as pessoas saíam e elas vinham e faziam o que ali? Depositavam as suas ofertas. E quem era que estava sentado perto desse lugar de se depositar ofertas? Jesus. Mas Jesus estava ali com um objetivo. Para que ele estava ali, irmão? Vocês lembram aí na Bíblia? Para que Jesus estava ali? Ele e os seus 12 apóstolos. Ele sentou-se bem próximo, bem juntinho do lugar onde as pessoas traziam as suas ofertas. Você viu o que diz aí no verso? Leia novamente o verso, isso é muito interessante, irmão. Então diz o texto ali. E então Jesus, assentando-se diante desse lugar, do gasofilástico, observava, preste atenção nessa palavra. Ele estava ali o que, irmão? Observando a maneira como as pessoas faziam o quê? Colocava ali na sala do ninguém, naquele local. Muitos, vai dizer o texto, trazia de quê, irmãos? Muitos ricos colocavam muitas porções, não é verdade? Mas aquelas porções eram o quê? Sobra, sobejo, resto. Sim ou não? Está dizendo assim o texto. O que diz aí? Muitos ricos depositavam grandes quantidades. Continua lendo. Vindo, porém, uma viúva, pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante, diz essa versão. A outra versão que eu tenho em casa, por exemplo, que diz assim: 2 pequenas moedas sem quase valor. O valor era muito pouco, mas ela deu tudo que ela tinha, porque era o seu, era daquelas 2 moedinhas que ela tirava o quê? Sustento. E ela depositou ali. Aí Jesus, querido, no verso 43, diz assim, chamando os discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou esse nome que não é tão fácil de dizer, no gasofilácio, mais do que todos os ofertantes. Diz a versão que eu estou usando. Todos os demais, aqueles que traziam grandes quantidades, eles faziam o que, irmão? Davam do que sobrava. Mas ela deu o que tinha. De vez em quando a gente vê por aí pelas demais religiões, né, as pessoas pegando nesse texto para dizer: venda tudo quanto tem e traga para a igreja que você vai enricar. Essa viúva não fez isso bem, irmãos, porque eles usam esse texto. O texto está dizendo que ela deu o dinheiro que ela tinha, mas o texto não está dizendo que ela deu a morada dela. Ela deu o sustento, ela deu tudo o que ela tinha, ela depositou ali. Jesus estava observando. Eu pergunto, aquele Jesus que observou isso aqui há quase 2000 anos atrás, vocês acham que ele está observando a nossa maneira hoje, sim ou não? Do que nós temos trazido para Deus? Do que sobra? Do que você tem trazido para Deus, Deus? Sobras? Restos? Aonde poderíamos trazer coisas melhores, sim ou não? Irmãos, existem 2. São vários os pontos, eu peguei só 2, por conta do tempo, que eu sei que em todas as igrejas o tempo é desse, que não o salário do professor Raimundo, não. Nosso tempo de pregação aqui na frente é bem resumido, irmãos. Muito resumido. O mesmo Jesus está observando hoje, não tem dúvida. E ele estava observando exatamente, nesse momento aqui tinha oferta que estava sendo aceita e outras que não estavam sendo o quê? Apesar desses ricos depositarem essas grandes quantias, essas sobras, Jesus aceitava aquilo, irmãos. Vou perguntar de novo, acho que vocês vão entender. Apesar desses ricos trazerem grandes quantias de sobras, Jesus aceitava aquilo, irmãos? Que silêncio é esse? Jesus aceitava ou não aceitava? Parece que a igreja não entendeu.
Só um disse sim. Não, mas pode responder, tem problema não. Pode responder. Claro que ele aceitava. O texto não está dizendo que ele não aceitava. Ele só estava avaliando quem trazia realmente quem estava se sacrificando. Certo, querido? Os fariseus aceitaram, o sacerdote daquela época recebiam tudo aquilo ali. Mas o que Jesus quis mostrar ali, perante toda aquela congregação, é o quê? Quem estava realmente dando de coração. Sabe, irmãos? Para essa viúva fazer isso, ela teve que fazer algo primeiro. O que foi que ela teve que fazer primeiro, irmãos? O que ela teve que fazer primeiro? Entregar-se completamente a Jesus, ou seja, ter fé e confiança. Entendo isso. A Bíblia não entra mais em detalhes sobre como foi o trajeto daquela viúva lá para frente. Mas eu creio que no Deus que eu conheço, eu te garanto. Eu tenho convicção que ela não morreu de fome porque deu aquilo tudo que ela tinha. Isso eu tenho convicção. Tá certo? Mas ofertas eram aceitas e outras não. Ou não tem história na Bíblia de ofertas rejeitadas. E existem algumas condições para que a oferta e o dízimo sejam aceitos. Porque apesar da Bíblia, no Novo Testamento, não entrar tanto em questão de dízimo, porque tem uma questão que a gente passa despercebido por ali, sabia? A Bíblia no Novo Testamento não menciona muito dízimo, irmãos. Eu só encontro um texto que fala sobre dízimos e oferta. Mateus 23, 53, não é verdade? Os outros textos não falam mais disso, falam sobre oferta, só que a gente esquece de uma coisa que Jesus resumiu, igual ele fez com os 10 mandamentos. Então, quando a Bíblia está falando de oferta, vocês acham que também ela está falando de dízimo, sim ou não? Eu não tenho dúvida de que sim. Certo, querido? O irmão está sempre trouxendo ali, tem uma certa dificuldade também que eu gosto de movimentar. Então, entenda isso, irmãos. Eu queria abrir com vocês a Bíblia no livro de Gênesis. Veja algo aqui interessante. Existem algumas condições para que essa oferta seja aceita. E as condições nós vamos começar a ver no capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis, irmãos. Versículo 3 por diante, o texto diz assim: ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Foi esse amigo do Caim? Não é verdade? Trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel também trouxe dos seus primogênitos, das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor, ou agradou o Senhor. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para o Caim e para a sua oferta, o Senhor fez o quê? Não se agradou. Pergunta para nós meditar nela, irmãos. Por que Deus não se agradou nem do Caim nem da sua oferta? Porque primeiro Deus se agrada da oferta ou do ofertante? Do ofertante. E aqui existe uma condição para nós pensarmos nela, irmãos. Eu posso ter até boas intenções na questão relativa a ofertar e a dizimar. Mas eu não posso esquecer de que Deus observa meu interior. E nós vamos ver coisas pesadas aqui. Mas não foi eu que escrevi. Por isso que é presente. Certo? E aí o Caim achou ruim, irmãos. Boas intenções, Deus está no campo, o Senhor pega e rejeita. Como é que pode isso? E aí vai dizer no versículo 5: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E o que foi que Caim fez, irmãos? Caim irou-se fortemente e decaiu no semblante. Aí Deus veio falar com ele, então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se tu tivesse feito o que era certo, tu estaria assim? Não é certo que se tu tivesse agido bem, correto, se tu tivesse feito o que sabia que tinha que ser feito, não é certo que tu teria sido aceito? Mas ele não responde nada. Você lembra de Saul, irmão? Deus mandava Saul fazer uma coisa de um jeito, e o que é que ele fazia? Completamente diferente. Mas ele achava que estava fazendo o quê? O certo.
Ele dizia: espere, ele não esperava. Vai, faz isso, executa tudo, ele deixava o melhor. Mas ele não aceitou a parte. Não é verdade? Mas Deus aceitou? Deus parabenizou ele por aquilo? Não. Deus não aceitou aquilo ali, irmãos. Por isso que o tema, né? Ofertas aceitável e inaceitável. E eu preciso saber o que é uma oferta inaceitável. Que eu penso que Deus está aceitando. E onde Ele não está aceitando. Ali vem sabe, irmão, os colhedores de dízimo dessa igreja. Você não conhece meu coração, não tem ninguém aqui. Ninguém está aqui com o termômetro para medir quem presta, quem não presta, quem está em condição ou não. Então, eu aceito. Só que existe um texto na Bíblia, sabe, irmãos, que Deus me abriu os olhos deles. É Mateus, se vocês abrirem, Mateus capítulo 23, mas pelo verso 19 por diante. Independente de onde venha a oferta ou dízimo, o que acontece com ele quando é depositado ao altar do Senhor? O que acontece com ele, irmãos? O que acontece com o dízimo quando é depositado ao altar do Senhor? É santificado, consagrado. Ou seja, o altar, quando está ali, tudo é o quê? Porque não importa de qual mão vem. Nenhum de nós temos condição de oferecer nada puro ou bom ao Senhor. Então Deus sabendo que a partir do momento que vem e que é depositado aqui, aquilo é o que, irmão? Santificado e consagrado a Deus. E louvado seja Deus por isso. Então a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi o que, irmão? Rejeitada. Agora você sabe por que essa oferta foi rejeitada? Eu queria ler um trecho de um livro que está aqui, Patriarcas e Profetas, bem rápido, irmãos. Na página 72, diz assim: Caim veio perante Deus com íntima murmuração e incredulidade, com respeito ao sacrifício prometido e necessidade de ofertas sacrificais. Sua dádiva não exprimia arrependimento de pecado. Por que ele não foi aceito? Tudo estava contrário àquilo que Deus pedia. E diz mais aqui: achava como muitos agora, irmão, esse é assustador. Olha o que ele está dizendo: achava, Caim achava, como muitos hoje fazem isso. Sabe, irmãos, o que nós temos encontrado de pessoas dentro da igreja que estão se afastando, que estão deixando de dizimar e de ofertar, porque diz que o carro do pastor é o dinheiro deles, porque os pastores não trabalham, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e são tantos os porquê. E aonde na realidade o maior porquê? Porque o meu coração está enveredando pelo plano de Satanás. É duro, mas eu tenho que te dizer, eu não vim aqui para remediar as coisas, nem fazer a rodeio. Se você quer uma pessoa aqui para pregar, para contar coisas que você gosta de ouvir, eu convido o irmão Paulo. Porque eu não, sabe, irmão, eu não economizo palavras para te ensinar a verdade. Não posso fazer isso. Senão o Paulo vai para o inferno também. Ele não quer ir para lá. Certo? E ele continua dizendo assim, como muitos agora. Diz o Caim, diz o texto. Deixa eu achar aqui que achava como muitos agora que seria um reconhecimento de fraqueza seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação inteiramente à expiação do Salvador prometido. Então preferiu a conduta de dependência própria, viria com seus próprios méritos, não traria o cordeiro, nem misturaria seu sangue com a oferta, mas apresentaria seus frutos, produtos de seu trabalho. Apresentou sua oferta como um favor feito a Deus. Como é que eu posso fazer um favor a Deus, irmão? E aqui eu não vou terminar o texto, que o texto é grande. Querido, um dia eu conversava com um irmão e ele me trouxe esses questionamentos. Não, mas eu vou pegar o dízimo, eu vou doar para aquele ou a oferta, irmão, eu vou desviar, vou comprar um terreno, vou comprar cerâmica, vou não sei o quê. Você pode fazer isso? Deus manda fazer isso. Os dízimos e as ofertas é para ser trazido para onde?
para a casa do tesouro. Eu pergunto, onde é a casa do tesouro, irmão? Na realidade é a associação que cuida disso, não é a PEC, seja o que for. A igreja no local, claro que nós entendemos também, mas ela envia para onde? Para lá também. Então Deus tem um grupo de pessoas administrando isso. Deus não me chamou para administrar isso. Entendeu, irmãos? Mas aí agora eu acho que eles estão administrando mal e quem quer administrar é eu, do jeito errado. Porque quem está colocando isso na mente das pessoas, sabe quem é? Satanás. Se você não ler o Espírito de Profecia, você não vai entender isso. Mas a Bíblia dá muitos erros a isso. Safiras e Ananias fez um pacto com Deus, sim ou não? E Satanás fez o que com isso? Contrariou a mente deles a não dar tudo. Na realidade, Deus diz, vai desse jeito, o diabo vem e leva a pessoa a fazer do jeito oposto, o contrário. E até você diz, ele cai, está por aí, irmãos. Agindo do seu jeito, fazendo do seu jeito, e achando que Deus está cantando parabéns para eles. Filho, não importa, a minha parte é trazer, não importa o que vai ser feito. Porque Deus não me chamou à igreja, Deus não me convidou aqui um profeta lá de cima para saber especular o que estão fazendo, o que Deus está fazendo. Ele disse, traga. É o que ele encontra lá em Malaquias. A parte que estiver errada na administração não pertence a mim. Não irei pagar por isso. Estou dizendo alguma coisa errada? A minha parte é trazer, irmãos. O problema é que o egoísmo começa entrando e a avareza em nosso coração e a gente começa a fazer o quê? Desviando o propósito de Deus. E por isso que as coisas estão erradas. Essa questão de oferta é muito interessante, irmão. E de dízimo. Eu queria abrir um texto com vocês no livro de 1 Samuel. A hora já foi embora ali, irmão. Eu preciso de um minuto de misericórdia. Só alguns 5 minutos aí, meu irmão. E daqui a pouco eu encerro o momento. Capítulo 2 de 1 Samuel, irmão. Capítulo 2. Leia comigo esse texto. É muito importante. Capítulo 2. Acharam todos o capítulo 2 de 1 Samuel? Olha, para você dar uma olhada, o que está acontecendo. Versículo 12 diz assim: eram os filhos de Eli. Filhos de quem, irmão? Não eram os filhos de Eli, filho de quem? Você sabe o que significa na Bíblia filho de Belial? Filho do Nilo. Sabe quem eram os filhos de Eli? Que a Bíblia está dizendo que era filho do diabo. Sabe onde esses filhos do diabo estavam, irmãos? Você sabe onde eles estavam? Cuidando do templo, das ofertas, dos dízimos daquela época. Filho do diabo. Mas por que o texto não aparece assim? Não é que tem filho do diabo não conta lá. E Deus permitiu. Mas o texto não está dizendo isso. Mas está dizendo que os homens que estavam administrando naquela época eram filhos de Satanás, do diabo. Eles tinham relação sexual com as mulheres, com as diaconisas lá dentro do templo, na porta do templo. Vocês não viram isso na Bíblia? Está aí. Sacerdote, se você existisse naquela época, o que você fazia? Deixava a igreja, não era? Mas já existia. Tem gente que pensa que é o mal. Nossa, a igreja, como a igreja se desviou, como o negócio está tão ruim, meu filho. Desde que Adão pegou, o negócio veio ruim. Nunca teve pior. Nunca. O problema é que as pessoas não estão nem dando atenção à Bíblia. Aí acham que nós estamos vivendo o pior momento da época. Não, filho. O que você está vendo hoje e está se espantando existiu no passado. Filho do diabo. Os administradores, sacerdote, filho de Belial. Esses homens não conheciam a Deus. Como é que pode isso? Como é que você vê um sacerdote na igreja e não conhece a Deus? Olha o que diz o verso 17. Versículo 17, irmão, tenha isso com muito cuidado. Era muito grande o que, querido? O pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezavam o que, irmãos? Não, estou ouvindo. O que é que eles desprezavam? É a oferta nem vi. Tem ou não tem? Eu não conheço nenhum de vocês, mas Deus me trouxe aqui para pregar isso, porque não, eu tenho essa classe aqui. Cadê esse descer de caminho? Sabia, irmãos? Filho de Belial. Não tem respeito pelo quê? Pelas ofertas do Senhor. Tem irmãos que dizem assim, isso eu levo uma oferta, outros que levam só a oferta, isso não. Sempre estão fazendo
aquela curva, não é? É por isso que nós entendemos aquele texto de Malaquias que diz assim: roubará o nome a Deus, mas me roubarem dízimos e ofertas. Aí ele diz assim: trazei todos os dízimos. Sabe por que ele está falando ali? A palavra todos os dízimos, ele está falando do dízimo e da oferta. Um levava uma parte e excluía a outra. E você sabe o que eu estou lhe dizendo. Talvez eu esteja olhando na face, nos olhos de pessoas que estão nessa situação. São fiel num e infiel no outro. Eu quero te dizer algo, irmão. Deus aceita? Não. Você pode trazer o que você quiser. E a igreja não vai aceitar, porque a igreja não conhece, não sabe o que está acontecendo. E a igreja não tem nenhuma culpa nisso. Mas o Deus que sonda corações, Ele está lá quando eu estou separando. Há outros que recebem um salário de 1.000 ou mais de R$1.000. E aí devolve 100 dízimos e uma moedinha de 50 centavos de oferta. Que Deus tão barato que é, irmão? Que Deus tão barato. Você sabia que não é no ato de devolver dízimo que nós estamos, sabe, irmão, mais agradando a Deus? Você sabia que o que representa Deus não é o dízimo, e sim a oferta? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Ofertou Jesus. Deu Jesus como oferta. Ele deu tudo que ele tinha, deu seu filho. Lembre-se disso. Então o pecado desses homens era muito grande, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. E você que está me olhando, e você que está ouvindo a voz de Deus nesse lugar, será que você também não está desprezando o dízimo e a oferta do Senhor? Desprezar as ofertas do Senhor? Olha o que diz o verso 22, irmão. Sou eu repreendendo. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinham que, irmãos, relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Misericórdia. Aí sabe, irmão, tá aí nesse capítulo, eu não vou ler, eu vou adiantar para o horário, irmão. O tempo é ligeiro demais. Sabe o que foi que Deus fez? Levantou um profeta e mandou um recado para ele. Porque o texto aí vai dizer que eles não deram ouvido. Mas sabe por que não deram ouvido? Sabe o que está nessa versão minha? Deus decidiu que iria matar aqueles homens. Tá? Vocês devem estar na sua Bíblia, mas minha tá. Deus decidiu que iria matar aqueles homens. É certo ou não é assim? Irmão, eu estou tranquilo, Deus não me matou ainda. Tudo bem, talvez o caminho já esteja livre para lá. Você só não soube ainda, mas é sério, irmão, isso. Você é rico, mas isso é sério. Deus não avisa. Aqui no Antigo Testamento ele avisava, mas mandou um profeta: olha, eu escolhi você, agora não escolho mais. Você vai ver, eu vou arrancar vocês tudinho da frente do meu santuário. E o que foi que aconteceu? Foram para uma batalha, morreram 2 filhos, a mulher teve um filho antes da hora, porque soube da notícia. O rei estava tão gordo com as ofertas do Senhor, levou um barco para cá e quebrou a curva e morreu. Deus fez a limpeza, irmão. Essa limpeza da vida. Lembre-se disso. Sabe, irmão, o primeiro ponto para um ofertante. Sabe, irmãos, para essa oferta ser aceitável, precisa estar em paz com quem? Deus. E quando é que você sabe que você está em paz com Deus? Pergunta para nós. Quando que eu sei que eu estou em paz com Deus? Eu vou te dar algumas dicas. Você tem a sua comunhão com Deus hoje pela manhã? Você estuda a Bíblia todos os dias? Você tem esse compromisso com a oração e com a leitura da Bíblia? Tem? Se você não tem, você não vai em paz com Deus, irmão. Você pode até fingir. E de fingir que Deus entende muito. Não que ele seja fingido, mas ele conhece o nosso coração. Como que o cristão está em paz com Deus se não tem Bíblia? Vive a igreja quando quer, não tem compromisso com oração, com a obra de Deus, e ainda tem a ousadia de dizer que está em paz com Deus? É muito ousado você, sabe? Sabe como é que eu estou em paz com Deus? Quando eu me acordo, que eu vou para a presença de quem? Aí sim. Eu selecionei uma série de textos, mas não dá tempo para a gente ver, acabou ali uns minutos de misericórdia. Malaquias capítulo 3, não preciso que vocês abrirem. Sabe, irmãos, Malaquias vai dizer que Deus vai purificar nossos corações, nos preparar para então a oferta e as dádivas que você traz e eu ser aceita. Já estou citando os textos que estamos aqui. Entende, irmãos? Provérbios 23, 26 vai dizer o quê? Dai-me, filho meu, teu, para que os teus olhos se agradem de mim. Quando é que ele entrega esse coração mal a Deus? Pela manhã.
É quando eu vou à presença de Deus, pedir perdão, misericórdia, e aí eu vou estar em paz. Segundo ponto, para que a oferta seja aceita, sabe qual é, queridos? É quando eu também estou em paz com meus irmãos. O que está escrito no capítulo 5 de Mateus? Se tu trouxer uma dádiva ao Senhor, e te lembrar que tu tem algum problema com teu irmão, deixa a oferta lá, pega o altar. Volta e vai te resolver com quem? Com o teu irmão. Vai lá resolver o problema para poder tu vir ofertar. Irmãos, tem irmãos quase intrigados com o outro está ofertando. É claro que a oferta aqui não só está ligada a trazer dízimo, é oferta de louvor, de pregação, de tudo. Tem irmãos que estão cantando e não aguentam ver a cara do outro para embaixo. Está cantando ali, cantando para quê, irmão? Você acredita que Deus está nos ouvindo para não ouvir esse louvor, que isso é uma abominação? Ou eu estou dizendo uma mentira? Você sabia disso? Tem pessoas que vêm aqui à frente, irmão, Deus está nos ouvindo e vira a cara, eu não sabia não. Porque de tão, sabe, irmãos, a condição tão trágica que está, irmãos. Deus nos ama, irmão, e Ele quer nos purificar. Eu preciso estar bem também com a igreja, com os irmãos. Bem com vocês, irmão, eu estou indo na tua casa também, senão você vai entender errado, né? Tem irmão que, para você estar bem com ele, acha que ele quer fazer morada na sua casa. Não é também bem assim, né? A Bíblia diz, não seja frequente na casa do teu pastor, ele vai intrigar-se com o povo, vai ter problema, vai ter confusão por lá. Bem, irmão, é a gente estar sem mal um do outro. Você acontece problema? Sim. A gente somos seres humanos, se eu aproximar de você, a gente começa a ler agora, parece que não se choca, mas não pode guardar mágoa, ódio. Porque você é servo de Deus, é uma nação diferente. Nós iramos, nós se iramos uns com os outros. Mas a ira, sabe, irmão? Irar-se não pecado, irar-se não pecado, não é pecado, já está dizendo agora, quando eu ir, me criou. A ponto de eu não suportar você, eu não poder ver você aí, me tornei-me filho do caminho. Isso aí é perigoso. Então, eu preciso também estar bem com os irmãos. Senão, meu irmão, está tudo errado comigo. A Bíblia diz em 1 João 3,15: aquele que odeia seu irmão está morto, é assassino. Depois ela vai dizer no mesmo capítulo de 1 João 3, 20 e 21, se nós temos uma mente que nos acusa dessas coisas, mas também temos um Deus que é maior do que a nossa mente, que nos acusa, que quer nos perdoar, irmãos. Para isso Ele está nos esperando, contar a Ele a nossa situação. Senhor, eu alinhei com o irmão, e eu não estou gostando muito dele, mas ele é meu irmão, e ele vai para o céu, eu também quero para lá. E como é que nós dois vai se arrumar lá se eu continuar com raiva dele? Então, Senhor, tira do meu coração essa mancha do mal que está aqui. E Deus tira, irmão. Nós somos seres humanos. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Para nós é impossível, mas para Deus também tudo é possível. Não existe. Já viu pessoas dizendo assim: ah, mas não tem, mas nunca consegui. Consegue. Se abraça com Jesus Cristo, você vai conseguir. Agora, existe ferida que não se trata com qualquer. Existe tipo de ferimento que precisa uma reforçina mais forte, não? Coisa mais. Porque a ferida está mais, sabe, não? Crônica. E nós temos essas feridas em nossas vidas. Mas Deus tem um azeite do Espírito Santo para colocar sobre ele. Certo? Tinha umas coisas para vos dizer, mas vou respeitar o horário. Uma meia hora. Ei, não tem problema comigo, tá certo? Eu não sei da igreja, mas senão a gente consegue. Mas se for respeitar, que pode ter jeito. O irmão me deu até 11h40, eu já ultrapassei 10 minutos. Mas queridos, como é que está seu coração? Nem eu sei bem como é que está o meu. A Bíblia diz que enganoso, mais do que todas as coisas, é o quê? Quem conhecerá? Não diz assim? A gente pensa que o coração é bom, né? Mas deixa eu mexer com você, o que tem lá dentro? Tem toda a vontade de escolar, não é? Então é o coração, irmão. E eu preciso pegar esse coração lá, que quando está falando do coração, está falando da nossa mente, e dizer: Senhor Deus, toma essa praga minha em tuas mãos, Senhor. Transforma no que o Senhor quer transformar. E louvado seja Deus por isso. Tem alguém aqui nessa manhã, irmãos, que assim como eu que já estou aqui, gostaria de dizer: Senhor, eu quero a cada dia me esvaziar do meu ego. Ronaldo vai vir cantar um louvor aqui ao grupo, né? Deixa eu ver, Ronaldo, mais um para a representante. E aí, querido, à medida que ele cantar esse louvor que ele preparou,
Se você sentir no seu coração o toque do Senhor Jesus, irmãos, e você gostaria de dizer: Senhor, talvez daqui para frente, até aqui eu achei errado, até aqui eu fiz da maneira errada, eu olhei para o humano, eu tirei por algum momento os olhos do Senhor e eu fiz o que não devia, porque nós fazemos isso, mas nunca é tarde para recomeçar de novo. E o meu desejo aqui nessa manhã é recomeçar, porque o nosso Deus é isso que Ele tem para cada um de nós, recomeço. Deus tem um recomeço para cada um de nós. E aquele que sentiu o desejo de recomeçar com Deus, sabe, irmãos, de se reconciliar com o Senhor, aonde você sabe que está errado, se levante de lá e venha à frente. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. E você também ora por mim, sério? Porque o pregador é o que mais precisa. Sabia disso? Você ouviu o pregador pregando: eu queria ser que aquele. Se você talvez passasse por ele, semana mais eu queria, mas eu vi nessa pregação, não é? Às vezes é assim, não é, irmãos? Porque a gente vai descobrindo quem é um ou outro, sabe, irmãos? E todos nós estamos aqui no mesmo barco. E todos nós estamos carecidos, sabe de quê? Da graça, da misericórdia, da justificação que só Jesus tem para dar para nós, irmãos. Amém?
assim como também você não conhece a mim. Mas há entre nós um ser que nada escapa aos olhos dele. Ele te trouxe aqui nessa manhã porque ele te conhece. Ele trouxe você aqui nessa manhã porque ele sabia que você precisava ouvir isso. Alguns aqui que vieram de muito longe. Há outros que vieram de mais perto. Mas todos estão aqui. Sabe por quê? Porque aqui está o ponto de pessoas que Deus queria falar com eles. Eu não sei como chegou esta mensagem ao seu coração. Eu não sei como você vai continuar daqui para frente. Na mesma natureza, na mesma rebeldia, eu não sei. Mas eu tenho uma coisa que eu sei. É que um dia, tudo que você ouviu aqui vai ser trazido à memória das coisas. Tem alguém aqui nessa manhã, irmãos? Não tenha medo, não tenha vergonha. Eu já não vi. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor, as coisas não vão bem comigo. Eu sei onde está o problema. Porque às vezes nós sabemos onde está a dificuldade. Mas falta força, falta coragem para agir, não é assim, irmãos? Se levante daí onde você está. Venha aqui à frente, eu quero falar com você. Não tenha medo. Se você gostaria de renovar sua aliança com Deus, de recomeçar de novo, para seja Deus, irmão, venha aqui à frente, eu quero orar com você. Para que Deus te leve para o lugar de volta onde você nunca deveria ter saído. Nós nos desviamos por algum motivo, por alguma dificuldade, gente. Às vezes fugimos da onde não deveria. Mas deixa eu te dizer, irmãos, eu tenho convicção. Aqui está o Senhor Jesus, cheio de salvação, cheio de perdão, cheio de reconciliação, cheio de renovação para todos nós, irmãos. Sabia disso? Depende de você. Depende de você. Eu não sei a vida que você leva. Você não sabe a vida que eu levo. Mas Deus sabe. Sabia? Vocês viram o que o irmão disse aqui? Doutor, o irmão Luiz, agradeço ao irmão Luiz pela boa maneira como ele falou ao meu irmão. Né? Obrigado, Deus abençoe o irmão. E desde já eu agradeço o convite do irmão. Mas foi Deus quem colocou no coração de ambos a fazer isso. Eu vou chamar a Samara aqui para orar pelos propósitos de cada irmão que aqui está. E pelas nossas decisões de novamente reatar nossas alianças com Deus e seguir na direção em que Deus quer que a gente siga. Amém? Amém. Gostaria de convidar aqueles que puderem a se colocar de joelhos. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai Celestial, nós te damos graças porque o Senhor deu passos em direção a nós para que nós pudéssemos responder positivamente vindo à tua presença nessa manhã. Amém. Te damos graças, Senhor Deus, por ter nos congregado, Senhor Deus, na tua presença para aprendermos com o Senhor. Aqui estamos, Senhor Deus, na Igreja Adventista da cidade de Pombos, de joelhos na tua presença, reconhecendo que somos pó, que somos seres humanos miseráveis, pecadores, manchados pelo pecado, reconhecendo, Senhor Deus, que do nosso coração procedem maus desígnios e que em nós não há nada bom. É por isso, Senhor Deus, que estamos aqui, no pó, reconhecendo que somos pó e que necessitamos inteiramente da tua graça. Queremos, Senhor Deus, pedir que a brasa viva que desceu do teu altar possa consumir os pecados que ainda estão entronizados no nosso coração e na nossa mente. Nós somos seres carnais, baixos, vis, completamente dessemelhantes de Cristo. Mas tomamos hoje, Senhor Deus, a decisão de antes que o nosso dinheiro, nossos dízimos, ofertas, a maneira como nos vestimos, nos alimentamos, a maneira como adoramos ao Senhor, que em primeiro lugar, nosso próprio ser, meu Deus, seja uma oferta agradável em tua presença. Porque as nossas atitudes serão apenas uma
uma consequência do que escolhemos fazer diante do Senhor. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, que é o único que pode nos convencer e nos converter, faça essa obra de salvação na nossa vida. Para que nenhuma das pessoas que estão aqui hoje se perca, Senhor Deus, mas que todas sejam salvas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Clamamos, Senhor Deus, por perdão. Eu estou aqui na frente, Senhor Deus, porque eu reconheço que ainda não tenho a comunhão que eu deveria ter com o Senhor. E porque muitas vezes, meu Deus, eu ainda guardo mágoas no meu coração, fazendo com que as minhas ofertas sejam manchadas pelo pecado. E eu clamo diante de todo o universo celestial que o Senhor me purifique e que purifique os meus irmãos também, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai Celestial, nos vença. Nos incomoda, Senhor, tira a nossa paz, até que nós reconheçamos quem nós somos e o quanto necessitamos do Senhor. Eu suplico a Ti, Pai Celestial, por Tua infinita misericórdia, toma o nosso coração para Ti, pois não podemos dar. Ele é a Tua propriedade. Torna-o puro, Senhor Deus, porque não podemos purificá-lo. Nos salva, Senhor Deus, a despeito de nós mesmos. Somos tão fracos e tão diferentes do Senhor Jesus Cristo. Mas a oração que o Senhor colocou na Tua serva, nos lábios dela, que a fez registrar e escrever, é o que nós pedimos agora. Nos molda, nos forma e nos eleva a uma atmosfera pura e santa, onde as ricas correntes de Teu amor possam fluir por nossas almas. Nos ajuda, Senhor Deus, a passarmos por aquela porta justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que a promessa bíblica de Isaías 43:25, de que o Senhor apaga as nossas transgressões e por amor do Seu nome não se lembra delas, possa se cumprir em cada um de nós. O Senhor conhece as negras cores dos nossos pecados. O Senhor sabe quais são eles. Apaga, Senhor Deus. Nos lava, nos purifica e viva em nós. Para que assim como o apóstolo Paulo possamos dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Nos aceita, Senhor, pela intercessão que o Teu Filho Jesus Cristo faz por nós nesse momento no lugar santíssimo do santuário celestial. Nos enche de força para que ao sairmos daqui sejamos acompanhados pelo Teu Espírito Santo e pela presença dos Teus anjos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Eu novamente agradeço ao meu irmão pelo convite. Que Deus possa abençoar essa igreja em nome de Jesus. Nós que agradecemos ao Paulo, ao grupo, e Deus abençoe a todos.